paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Quem cumprimenta o irmão Paulo, Deus abençoe cada um dos ouvintes que estão escutando. Hoje estarei falando aqui sobre a idolatria aos profetas, idolatria aos pastores, idolatria aos servos e servas do Senhor, idolatrias a visões, revelações e coisas do tipo. Deuteronômio 34, versículo 5, versículo 6, diz assim: E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Aqui a palavra do Senhor está dizendo sobre quando Moisés morreu, Deus o sepultou. Para que Deus fez isso? Para que não houvesse idolatria, por causa dos sinais e prodígios que Deus tinha operado, por Moisés. Tanto que diz, em Deuteronômio ainda, aí no versículo 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Então Moisés, foi um dos profetas, maiores profetas da Bíblia. E Deus o sepultou para que não houvesse essa idolatria. Interessante também que em Atos 14, versículo 12, diz assim: E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Aqui Paulo pregando contra a idolatria, e Paulo e Barnabé não aceitaram que eles fossem sacrificar, que a multidão queria sacrificar eles, porque começaram a chamar eles de deuses. Mas o que nós vemos hoje em dia é diferente, e é isso que temos que tomar cuidado. Hoje em dia os profetas querem se aparecer. Tem muitas profecias que são do Senhor, com certeza. Deus tem levantado muitas pessoas nos últimos dias e vai levantar mais para a glória dele, e graças a Deus por isso, para Deus alertar as nossas vidas por revelações, por visões, profecias, sonhos. Deus vai continuar alertando o seu povo, mas tudo tem um limite. A idolatria não deve entrar no nosso coração, porque o homem é falho, Sabemos que na Bíblia mostra que Moisés muitas vezes teimou com Deus. Moisés era falho, e aqui também diz Paulo e Barnabé falando, eles eram homens como qualquer um dos outros, e quem dá a profecia é Deus, mas não significa que a pessoa é espiritual, não significa que a pessoa é diferente, que a pessoa tem um nível espiritual, que ela é melhor do que você, melhor do que eu, de maneira nenhuma. Isso é tudo pela graça de Deus, pela graça do Senhor, que Deus dá esses dons. Qualquer um pode ter esses dons, é só buscar o Senhor, apenas buscar, e o Senhor pode dar sim. Lógico que Ele vai dar conforme o que for da vontade dEle, do que for da vontade do querer do Senhor. Mas Deus pode dar sim, como eu conheço muita gente que Deus deu esses dons por busca, jovens, adultos, velhos. Deus dá visões e revelações.
mas não podemos deixar isso entrar no nosso coração, a idolatrar essas pessoas, a querer ficar do lado. Tem pessoas que eu percebo, são pessoas que vivem grudado, vamos dizer assim, nessas pessoas que passam revelações, essas pessoas que têm os dons da cura, essas pessoas vivem grudado nelas, querendo ver o andar da pessoa, a pessoa quer imitar em tudo. Meus irmãos, vamos ter cuidado, assim como aconteceu com o missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda é um homem de Deus, foi usado por Deus na terra, grandissimamente. No Brasil, eu acredito, não se levantou ainda um homem tão usado por Deus como o missionário Davi Miranda. Mas eu falo isso não por idolatria, mas muitas pessoas começam a idolatram Davi Miranda, idolatram outros irmãos e querem imitar esses homens. Cada um tem o seu jeito de ser. Nós não precisamos nos imitar em tudo. Graças a Deus, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Cristo é o maior exemplo. Mas Paulo falou que para ser imitador dele. Mas temos que ter ciente que Paulo era imitador de Cristo. Então o melhor exemplo é Cristo a seguir. Amém? Então tem coisas que nós temos que separar, meus irmãos. Tem coisas que nós temos que separar. Tem pessoas que vivem, como eu disse, grudados nessas pessoas, querendo saber divisões de revelações, perguntando se teve alguma revelação. Irmão, você teve uma revelação comigo? Fala aí, irmão, fala algo de Deus para mim, fala isso. Porque isso começa a gerar uma idolatria. Se você fica dessa forma, Deus não se agrada, meu irmão ou minha irmã. Você está idolatrando essa pessoa. Se você quer ter revelação, se você quer que Deus fale com você, não é melhor você dobrar os seus joelhos, focar na oração, focar na busca incessante pelo Espírito Santo, ao invés de ficar dessa forma, grudado nessa pessoa? Graças a Deus, nós temos que aprender. Percebe-se em Eliseu, o caráter de Eliseu. Eliseu seguiu Elias, mas teve um momento que Elias subiu ao céu e teve um momento que Eliseu teve que se separar e teve que ter sua vida. Agora não tinha mais Elias ali. Ele aprendeu com Elias, mas ele não ficou com Elias o tempo todo. Agora ele aprendeu e o dobro, aleluia, do poder de Deus caiu sobre Eliseu. Então, meus irmãos, vamos estar cientes disso. A busca é particular. Cada um tem que viver a sua vida. Cada um tem a busca particular. Cada um Deus quer usar de uma forma. Mas a idolatria não pode entrar no nosso coração. A idolatria pelas essas pessoas, tantos aí que muitos são idolatrados, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Começa no espírito, mas depois já começa a tirar foto. Mas deixa eu tirar foto aqui, porque esse aqui é o profeta tal, que esse aqui teve revelação. E aí começa a tirar foto ali, e a pessoa começa a encher o ego. Começa ali deixar aquele orgulho entrar no coração. Porque Satanás, ele muitas vezes, quando ele não consegue derrubar o cristão, ele tenta de todas as formas, e se ele não consegue, ele deixa para que o cristão venha se orgulhar, e ele só espera, ele deixa acontecer isso. Então a visão, a revelação não significa que não somos nada. Isso não diz nada de nós, isso é apenas a graça de Deus para conosco. Então vamos vigiar e buscar mais o Senhor. E não ficar procurando o que fazer por outras pessoas, mas nós mesmos tomar atitude e mudar a nossa vida, nós mesmos tomar atitude para sermos usados por Deus. E não ficar procurando profeta, procurando isso, procurando aquilo. Porque Deus quer falar conosco em particular, basta nós queremos. Amém? Essa é a palavra do Senhor, e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo.